Passando aqui para deixar uma breve reflexão, nós estamos diante de uma vista linda, né? E ainda não sei como mexer direito aqui nessa câmera, para falar a verdade, mas eu vou dar uma virada aqui para que vocês possam ver como é linda essa vista da qual eu estou falando. Voltando para cá, a gente costuma dizer que nós amamos a natureza. Eu amo as flores, amo os animais, adoro observar as nuvens, as estrelas, o sol. E isso nos leva a um versículo da Bíblia, onde Deus, após terminar toda a sua criação, no capítulo 1 de Gênesis, ele diz o seguinte, a palavra diz o seguinte: e viu Deus que era muito bom. E eu estou aqui olhando para essa paisagem por esses dias e sempre vem isso à minha mente: tudo o que Deus faz é bom. Tem uma frase que as pessoas usam muito que se refere a isso, e elas dizem que tudo que Deus faz é bom. E tudo que Deus permite é necessário. E olhando para a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela vai dizer para a gente que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Porém, nós muitas vezes não conseguimos ver Deus pelas circunstâncias e pelas adversidades. Porém, nós podemos ter certeza que apesar de todas as dificuldades que vêm sobre nós e que aparecem no caminho, são para nos aperfeiçoar. E nós vemos isso até na questão da criação também, porque o primeiro versículo de Gênesis, né, Gênesis 1:1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E essa palavra criar no original, ela traz um significado, um sentido de obra perfeita, acabada, completa, né? Então Deus fez tudo com muita perfeição, mas no versículo 2 vai dizer para a gente que a terra era sem forma e vazia. E ocorre então na nossa mente que parece que houve ali uma contradição, porque a palavra traduzida por vazia é caos, né? Mas como que no início Deus cria uma obra perfeita, acabada, completa, e no segundo versículo diz que essa mesma obra perfeita, acabada e completa se tornou um caos? Então há uma corrente que afirma que entre o primeiro e o segundo versículo do capítulo 1 de Gênesis, houve a queda de Lúcifer, né? Como a terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus, e se tornaram então os demônios que vieram e foram lançados na terra e destruíram a criação de Deus, que era boa, perfeita e agradável. Então, já desde o início ali da criação, né, quando a Bíblia menciona a criação de Deus, nós vemos um sujeito, né, opositor a Deus, que veio para destruir tudo aquilo que Deus havia feito de bom, de perfeito e de agradável. E hoje a verdade é que não é diferente. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. E isso ele já começou fazendo bem feito, porque é próprio dele matar, roubar e destruir. E ele já começou lá no início, quando Deus criou todas as coisas, ele veio para destruir, para acabar com a obra perfeita que o Senhor havia criado. Então, nas nossas vidas, muitas vezes nós não conseguimos ver que tudo que Deus faz é bom, porque tem sempre esse adversário no nosso caminho, no nosso encalço, para destruir os nossos sonhos, para tentar destruir os nossos propósitos, porque eu não acredito num só, eu acredito que cada um de nós nasceu para exercer vários propósitos, porque nós somos um ser que vivemos em sociedade.
Então eu acredito que nós temos um propósito a ser exercido no meio da nossa família, nós temos um propósito a ser exercido na sociedade, nós temos um propósito a ser exercido como seres espirituais. E o diabo, ele vem para tentar atrapalhar, para que não seja de fato executado, concluído, para que não seja efetivado na nossa vida os planos que Deus tem para cada um de nós nos diferentes setores da sociedade. Porque lá no livro de Gênesis a gente vê isso. Deus cria os céus, Deus cria as estrelas, Deus cria o sol, a lua, Deus faz separação das águas, enfim, Deus faz tudo belo, Deus coloca ali as plantas para o homem cuidar, Deus coloca o homem dentro do jardim para que ele pudesse cuidar do jardim, Deus dá uma esposa para que ele também pudesse cuidar de sua esposa. Ou seja, quando Deus ele efetua, ele faz, ele cria, ele traz à existência do nada aquilo que hoje em dia nós vemos, essa beleza, a natureza, o mundo, então ele cria o homem com vários propósitos, né? Como nós já falamos aqui, de cuidar, de zelar, de proteger, não é? E o diabo vem então para se intrometer em todos os propósitos que Deus havia criado, a fim de que o homem executasse, né? Para que o homem se tornasse um ser completo, um ser feliz. E a vontade de Deus é que nós sejamos esses seres completos, seja no corpo, na alma e no espírito. Então Satanás ele vem para destruir, né? Ele tenta tocar em todas as áreas da nossa vida a fim de que nós não cumpramos os propósitos, né? Hoje a gente abre a internet e vê um monte de gente falando, você tem que entender o seu propósito. E eu não digo que é um propósito, são vários propósitos, porque seria reduzir Deus a uma coisa muito pequena. E o que Deus tem para cada um de nós são coisas grandes. E o próprio Jesus, ele disse o seguinte, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maiores ainda. E quando eu penso nisso, na perfeição de Deus, até com relação ao futuro, o tempo que a gente vive hoje, a pessoa com celular faz coisas grandiosíssimas, né? Que poderiam ser convertidas, né? Para que o propósito de Deus se cumprisse na vida do homem. Mas infelizmente entra aí Satanás no coração do homem, usando toda a inteligência do ser humano e convertendo essa inteligência em maldade. E a gente vê o quanto que as pessoas usadas pelo diabo, né, usam esses artifícios, a sabedoria, a tecnologia artificial para fazer o mal para todas as pessoas. Mas, por outro lado, é dessa forma também que a gente consegue separar o bom do mal. Se não houvesse o mal, né, não teria como a gente distinguir aquilo que é bom. E a gente, então, tem que demonstrar a nossa bondade e cumprir um dos nossos propósitos, que é desenvolver o fruto do Espírito, que é a bondade no meio de tanta maldade, né? Porque tudo que Deus fez é bom e tudo que nós fazemos com o propósito de glorificar a Deus tem que ser bom, tem que ser perfeito, tem que ser agradável. Então, se nós executamos algo nessa terra que não é para que o bem seja desenvolvido, para que o fruto do Espírito se manifeste através de nós, então está sendo usado de forma errada. Então não está sendo bom, não está sendo perfeito e não está sendo agradável. Mas como tudo que Deus faz é bom e tudo que Deus permite é necessário, muitas vezes nós vamos sim, durante a nossa vida, passar por coisas ruins, passar pelas adversidades, passar pelas mãos dos maus, para que o bem se revele através de nós, para que Deus mostre a diferença entre a luz
e as trevas, para que Deus traga à existência a verdadeira essência que há dentro de nós e para que Deus revele a sua luz que há dentro de nós, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Não adianta dizer que serve a Deus e ter um pouquinho de luz e a maior parte dentro de você ser manifesto através de trevas. A Bíblia diz o seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, aquilo onde está focado o nosso olhar, onde está direcionado a nossa atenção, o objetivo da nossa visão, onde nós queremos chegar e onde nós lutamos por isso, é que demonstra se dentro de nós existem luz ou se existem as trevas. Tudo o que Deus faz é bom e tudo o que Deus permite é necessário. Às vezes nós não entendemos o porquê disso, o porquê de tanta maldade, e muitas vezes nós questionamos, como o salmista Davi, né? Onde ele fala com Deus, por que ele vê os seus inimigos prosperando? Por que ele vê os seus inimigos avançando? E por que o mal sobrevém sobre nós que somos justos? Mas é exatamente por isso, não é? A ciência fala que o escuro é a ausência de luz. E a gente vê essa vista bonita que está aqui diante dos meus olhos, eu só posso enxergar, eu só posso ver porque tem a luz do sol. Quando o sol se retirar, ou seja, a terra, né? Ela no seu eixo virar para o outro lado e não tiver mais luz, será tudo escuro e eu não vou poder ver mais a beleza dessa natureza que está diante de mim. Então a luz, ela existe para manifestar as trevas, né? A luz, ela traz tudo a fim de que a gente possa observar o que é bom e o que é ruim. Mas se os nossos olhos forem bons, tudo dentro de nós vai refletir luz, vai em busca da luz. Mas se os nossos olhos forem maus, tudo dentro de nós vai convergir para que a gente ande em trevas, para que a gente caminhe em caminho de trevas, de escuridão. Então a vontade de Deus não vai ser boa, não vai ser perfeita, não vai ser agradável. Pode até por um momento passar por coisas boas, mas existe aí um tempo, né, onde a luz traz para nós tudo aquilo que está oculto e as nossas obras então serão reveladas. Tudo que se faz no escuro virá para a luz do dia. Não adianta, né? De Deus não se esconde nada. Assim como lá no princípio, o texto que nós começamos falando, né? E viu Deus que tudo era muito bom, né? Bem no início, quando nós falamos da diferença entre o primeiro e o segundo versículo, no terceiro versículo do capítulo 1 de Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, sempre onde existe o caos, sempre onde existe a destruição, sempre onde Satanás tenta destruir a criação, o propósito de Deus para as nossas vidas, ali vai estar o Espírito de Deus se movendo sobre o caos e revelando aquilo que está oculto, a fim de que os propósitos de Deus venham se cumprir, venham se concretizar, e tudo realmente será muito agradável no final. O autor do livro de Eclesiastes diz que o final das coisas é melhor do que o princípio, e nós acreditamos sinceramente nisso. Muitas vezes nós entramos num processo, né, de aperfeiçoamento, e eu costumo brincar que assim como nas empresas, nós estamos sempre num processo de melhoria contínua. A gente ouve falar nos ISOs, né, que são os selos de qualidade. Às vezes Deus ele quer dar um selo de qualidade para a gente numa área, ele quer dar uma promoção para a gente, mas para que nós cheguemos a essa promoção, até que nós cheguemos a esse
selo de qualidade, né? Onde Deus atesta a nossa aprovação, onde Deus diz que nós estamos prontos em determinada área que está sendo construída na nossa vida, a gente passa por inúmeros e diversos processos. Até que Deus dissesse, viu Deus que era bom, a Bíblia fala que houve um tempo, os 6 dias da criação. No 7º dia Deus descansou, e no versículo 10, né, após ter criado o homem e a mulher para desfrutar de toda a sua criação, é que ele fala, e viu Deus que era bom. A gente então tem que saber passar por esses momentos, por essas fases, a fim de recebermos de Deus o selo de qualidade, onde Deus carimba e diz, esse está aprovado. E nós precisamos viver de tal maneira que possamos agradar não as pessoas que estão ao nosso redor, não as pessoas que estão nos contemplando, não as pessoas que estão nos avaliando segundo os seus critérios, mas nós temos que viver de tal forma a fim de agradar aquele que nos alistou para a guerra. E quem é aquele que nos alistou para a guerra, senão o Criador do universo? Quem é que nos alistou para a guerra, senão o Senhor soberano Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Foi Ele quem nos alistou para a sua guerra aqui na terra, porque aqui somos nós que guerreamos. Debaixo da ordem dele, somos nós os responsáveis por tudo aqui nessa terra, porque esse que criou o universo, ele disse que nós somos a coroa da sua criação. Coroa significa reinado, aqui somos nós quem mandamos. Então, muitas vezes, nesse processo aí de melhoria contínua, somos nós como coroas da criação de Deus, que temos que excluir, né, do nosso meio, que temos que tirar da nossa vida esses outros integrantes que estão ao nosso lado, que caminham, né, perto de nós e impedem o nosso processo de crescimento, de melhoria contínua. Muitas vezes dentro de uma empresa, eu principalmente sou desse tipo, e eu creio que muitos são assim, às vezes eu prefiro trabalhar sozinha. Porque às vezes você está com uma pessoa trabalhando do seu lado que não rende o tanto quanto você. Aquele tipo de pessoa que para ficar conversando, que se distrai com qualquer coisa, se perde pelo meio do caminho, né? Tem uma tarefa a cumprir e não consegue desenvolver essa tarefa. Então, às vezes, para você desenvolver a sua parte, você tem que deixar a pessoa do lado para que você possa ir adiante, para que você possa crescer e para que você possa desenvolver a tarefa que lhe foi confiada. Muitas vezes nós, para chegarmos ao ponto de Deus olhar para nós e dizer que está tudo muito bom, que está tudo muito perfeito, que nós estamos aprovados, nós vamos ter que caminhar sozinhos. E aí vem a parte, então, tudo que Deus faz é bom e tudo que Deus permite é necessário. Existem diversas passagens na Bíblia onde nós vemos que Jesus não precisava passar por alguns lugares, não era obrigatório ele passar, mas em alguns momentos a Bíblia diz era necessário passar por aquele lugar, assim como foi no caso da mulher samaritana, né? Era necessário passar por ali, era caminho, eles tinham que passar por ali, mas neste era necessário passar por ali, uma pessoa foi transformada. E muitas vezes Deus tem um alvo para nós, onde nós chegaremos, onde será tudo bom, perfeito e agradável. Mas é necessário passar por alguns lugares a fim de sermos lapidados, a fim de sermos moldados, a fim de deixarmos as distrações do caminho, a fim de deixarmos pessoas que impedem também o nosso crescimento
de lado para que possamos chegar lá na frente e recebermos o selo de aprovação de Deus, né? Como obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade e que não tem de que se envergonhar. Quando nós vivemos na luz, quando nós vivemos debaixo da vontade de Deus, quando nós vivemos, né, praticando o bem, com certeza lá na frente nós seremos aprovados e receberemos esse selo de qualidade da aprovação de Deus. E a nossa vida é um processo contínuo. Por mais que a gente melhore todos os dias, a gente nunca vai poder dizer eu estou pronto ou eu sou perfeito, porque perfeito é aquele que nos chamou. Mas encerro aqui com o versículo da palavra de Deus que diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós não somos perfeitos, mas como é perfeito aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós devemos caminhar de glória em glória, até que cheguemos à estatura, né, da medida do varão perfeito, até que cheguemos à perfeição. E enquanto isso, nós vamos experimentando, né, o trabalhar de Deus nos vários processos que nós passamos, a fim de exercer os propósitos que Ele tem para nós, para que o seu nome seja glorificado através da nossa vida e ao final Ele possa olhar para nós e Ele possa dizer: parabéns, você foi aprovado e tudo o que você fez foi bom. E você, o que tem feito? Será que Deus, ao olhar para a sua vida, pode dizer: tudo o que você tem feito tem sido bom, tem me glorificado, tem me honrado? Ou você, se chegasse hoje diante daquele que te alistou para a guerra, será que ele poderia dizer para você que você está aprovado? Ou será que você receberia o selo de reprovação? E ele faria então você voltar para repetir todos os processos, a fim de que você seja aperfeiçoado. Tudo o que Deus faz é bom. E tudo o que Deus permite é necessário. Que Deus nos abençoe.